Paz do Senhor, adoradores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você já é inscrito, não se esquece de deixar o seu dedão aqui no gostei aqui embaixo e se inscreva para ser notificado logo que saírem os novos vídeos. Roda a vinheta. Galera, queria aproveitar aqui hoje que vocês estavam comentando lá nos vídeos de experiências sobrenaturais, vocês estavam pedindo para eu contar um pouquinho mais, aproveitando também sobre um assunto que eu já queria falar, que havia me incomodado um pouco, sobre o dom de discernimento de espíritos, o que falta muito na atualidade. Então eu vou aproveitar para contar um pouco dessas minhas experiências com Deus, e você também já fica antenado para você não acabar sendo pego numa situação esquisita como as dessas que eu vou contar para vocês agora. Olha, isso é uma coisa que me preocupa de verdade. Nos dias de hoje, as pessoas não estão tão preocupadas assim em buscar os dons espirituais. Tá todo mundo ligado ali no material, em como ela vai ser abençoada financeiramente, ou o que vai ser do futuro dela, com quem ela vai casar, essas coisas que a gente já discutiu no vídeo atrás aqui também. Mas a pessoa não pode se esquecer de que isso é uma etapa importante. E se falando aqui do dom de discernimento de espíritos, para você saber quando o dom de línguas é de verdade ou não é, quando alguém está profetizando alguma coisa na sua vida que não é Deus que falou, e aí você fica apegado naquela situação, naquela profecia que foi feita para você, e não foi Deus que falou, você fica desesperado, afoito por aquilo, você fica decepcionado e iludido, e é por isso que é bom a gente ficar de antena ligada para isso não acontecer com a gente também. Cara, uma situação que é até engraçado de eu contar para vocês como é que foi. Teve uma situação, e aí você vai entender a minha preocupação. A gente subiu o monte, né? Tava aquela coisa que a gente gostava muito de fazer para adorar a Deus, sentir a presença de Deus. Alguns iam já no intuito de buscar dons espirituais e tudo. E tava uma bênção lá, fogo tava caindo, né? Aquela coisa. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de vocês ir pro monte e aquela folhinha começar a brilhar, parecendo com o gelo cósmico da Coca-Cola. Vou colocar aqui do lado para você saber do que eu tô falando. Mas eles brilhavam no escuro. Isso acontece no monte também. E era uma coisa pra lá de interessante, né? Até alimenta a nossa fé pra crer nas coisas de Deus e tudo mais. E aí eu notei que nesse dia eu não tinha visto nada até então. Eu achei estranho. Eu falei, poxa, tá mó bênção aqui, né? Mó presença de Deus. E até agora não brilhou uma folhinha, não brilhou um graveto, né? Minutos se passaram, já ia pra lá de uma hora que a gente tava lá naquele monte. E aí, finalmente, eu vi alguma coisa brilhando ali no chão. Eu falei, ufa, pelo menos um gravetinho, né? Alguém tem que ser edificado aqui hoje, pelo menos. E aí eu fui em direção a esse brilho, peguei ele na mão e olha o que aconteceu. Era um bicho, cara. O bicho mordeu a minha mão. O bicho mordeu a minha mão. Eu joguei ele pra cima, ele caiu no cabelo do minha irmã. Essa irmã ficou gritando igual uma desesperada, porque o bicho deve ter começado a andar, sei lá o que foi que aconteceu. E aí ela começou a gritar e o pessoal em volta achou que ela tava falando em línguas. Todo mundo começou a falar em línguas e pular e tal. Imagina a minha cara vendo aquela cena de canto, né? Tipo, cara, o que aconteceu ali, cara? Foi um bicho que mordeu, o bicho brilhava, caiu no cabelo da irmã, gerou essa bagunça toda. E as pessoas, por falta do discernimento do espírito, começaram a falar em línguas, cara. Tipo, normal, né? Que o fogo se alastre quando é coisa de Deus e todo mundo começa a falar em línguas ali. Mas, tipo, foi carne, velho. Foi carne e não pode acontecer esse tipo de coisa no meio do povo de Deus. Cadê a sabedoria? Cadê o entendimento daquele que tem falado a você todos os dias, né? Só que essa galera não tava lá muito atenta nesse momento, né? Nossa, sem falar numa situação que é muito bizarra. Eu já cansei de ver. Isso não foi uma vez, não foi outra, não. Sabe quando você tá lá na igreja e você tá desesperado pra ouvir a voz de Deus, parece que Deus não fala com você há uma década e você quer porque quer e vai naquele intuito de que Deus fale com você. Daí a pessoa tá tão desesperada, que aí o pastor chega perto dela, faz que vai colocar a mão na cabeça dela. E, o pastor coloca a mão, a pessoa já, ai, Deus falou comigo, Deus tá falando comigo, não sei o que. Tipo, Deus não falou nada, cara. Ele só colocou a mão pra te abençoar, colocou o óleo ali. Aí, tipo, aquela cara, né? O pastor coloca a mão, sai andando. E aí ele simplesmente sai. A pessoa fica com aquela cara, tipo, não vai falar nada não? Isso não pode rolar. Se você tá esperando uma resposta de Deus, saiba quando é de Deus. Tem esse lance do coração, dessa precipitação, que acaba rolando e deixa a pessoa frustrada também. Se a pessoa tivesse discernimento, ela saberia que Deus realmente tinha algo pra ela naquela noite ou não. Agora, uma outra situação que aconteceu na minha vida que foi pra lá de estranha e até engraçada no final das contas. Certa vez eu e meu irmão fomos a uma igreja em outra cidade, a gente ia começar a fazer parte, né, daquela igreja, a gente tinha se mudado de cidade e tudo. E aí, quando nós chegamos lá, dissemos para os pastores, nós vamos ficar aqui nesse ministério.
Então veio duas pessoas orar por nós e uma irmã colocou a mão na nossa cabeça e começou a profetizar no ouvido da gente. E profetizou até umas coisas muito lindas, né? Falando do que Deus ia fazer na vida da gente, que a gente tinha chamado, aquela coisa e tal. Até aí fui ouvindo, né? Porque eu tenho o costume de fazer prova de Deus de tudo que eu escuto. E pro meu irmão ela falou uma coisa em especial, falando que Deus ia levantar ele naquele lugar, que Deus ia erguê-lo. Só que aí o tempo foi passando, a gente foi congregando naquela igreja e começou uma outra situação que desenrola nesse mesmo assunto aqui. Chegou um irmão de fora, não sei de que cidade que ele veio, acho que ele era itinerante, e ele decidiu fazer parte do ministério também. E esse irmão tinha praticamente todos os dons do Espírito Santo. Todo mundo ficava, meu Deus, esse irmão é muito usado, esse irmão é uma bênção. E aí meu irmão mais velho começou, ele tem esse dom de discernimento de espíritos. E aí ele começou a ficar de olho em pé, observando essa pessoa, e começou a avisar alguns poucos irmãos, inclusive eu, falando, isso aí não é de Deus não. Não é Deus que está falando, não é Deus que está usando. Ele começou a prestar atenção e avisar algumas pessoas, só que algumas pessoas começaram a escarnecer ele, falando que ele que não era de Deus por estar falando aquilo, que aquilo ali era da carne dele, que ele precisava orar e coisa e tal. O tempo foi passando, esse irmão foi profetizando na vida de irmãos, que para variar nenhuma das profecias se cumpria e não batia com a vivência da vida de alguns. Começa por aí. E um belo de um dia, o pastor da igreja colocou meu irmão de disciplina, porque ele estava escarnecendo contra uma pessoa que estava sendo usado pelo Espírito Santo. Só começou a ficar estranho. E eu admito que na época, que faz muitos anos, até eu comecei a desconfiar do meu irmão. Eu falei, poxa, não é possível, cara. O cara é de Deus sim, né? Tá sendo usado aí. Todo mundo na maior bênção na igreja, né? Só que numa bela de uma noite, esse mesmo irmão que estava sendo usado terminou a pregação e ele mesmo se revelou como quem era. Ele falou, eu tenho enganado vocês todo esse tempo. Eu tenho falado e profetizado na vida de vocês e nenhum de vocês percebeu que eu, o diabo, tô falando e ministrando na vida de vocês. Na hora que ele falou isso aí, meu irmão, pensa de gente que caiu no choro, que caiu no engano e o inimigo teve que ser expulso ali e tal, e ninguém teve autoridade para repreendê-lo. Como teria autoridade se foi enganado esse tempo todo, né? Se a pessoa tivesse buscado a interpretação do Espírito Santo, entendimento e discernimento, isso também poderia ter sido evitado, concordam? O que ficou engraçado dessa situação é que a gente voltou ao início, onde foi profetizado pra gente, pra ele, que ele seria levantado naquela igreja quando tudo isso aconteceu. Ele até brincou, disse, só se fosse levantado numa cruz, né? Porque todo mundo crucificou ele, levantando no madeiro, dizendo que ele estava sendo usado pelo diabo, quando foi o inverso. Houve uma ocasião também onde eu estava visitando uma igreja no bairro onde eu cresci, e lá tinha costume de ter muita revelação sempre no final dos cultos. Numa dessas revelações, a pessoa que estava pregando, eu estava lá no fundão, né? Esse irmão começou a revelar que tinha alguém, que Deus tinha uma obra na vida dessa pessoa, que ela precisava levantar a mão naquela noite para ela se entregar a Jesus, que Deus tinha algo muito lindo a realizar na vida dela. Daí o povo começou, levanta a mão, não, não é o irmão. Levantou a mão, não, também não é o irmão. Eu fiquei naquela, não, eu já aceitei a Jesus há anos, estou num andar com Deus aí, moderado, então não deve ser eu. Fiquei quieto, continuei quieto, e ele insistindo, dizendo que se essa pessoa não se entregasse a Jesus, muitas coisas podiam se complicar na vida dela e tal. Eu continuei quieto. Até que num dado momento eu falei, vou levantar o dedo, né, vai que, sei lá, alguma coisa diferente, só pra ver qual é que era também. Daí levantei a mão, o irmão me chamou, cara, eu fiquei... Tá doido, velho? Não é Deus que falou isso. Eu já tenho Jesus há quanto tempo na minha vida? Fui lá na frente, totalmente incrédulo, admito, mas fui mesmo assim, né? Só pra ver o que ele tinha pra falar. Ele disse pra eu não temer o que ia acontecer na minha vida, porque se eu me entregasse a Jesus, tudo ia mudar. Aí eu tive que falar. Eu falei, irmão, desculpa, eu já aceitei a Jesus há muitos anos, já sou batizado, Deus já tem feito obras na minha vida, então desculpa, mas o que o irmão tá profetizando pra mim não tá batendo. Ele ficou totalmente sem graça. Daí eu fui embora depois do culto. Sabe o que é mais tenso dessas coisas? É que tem gente que por fazer parte daquela igreja há tanto tempo, defende as coisas erradas. E é o que aconteceu comigo. Depois que eu saí da igreja, eu fui pra casa de um dos meus amigos, que a mãe dele congrega lá até hoje.
E ela começou a dizer, não, David, você entendeu errado. Ele quis dizer que Deus tinha uma obra pra fazer na sua vida a partir daquele momento e tal. Eu fui incisivo em dizer que não, ele foi claro em dizer que se eu aceitasse Jesus, as coisas iam começar a mudar, sendo que eu já tinha Jesus em mim. E as pessoas ainda defendem o erro por falta de discernimento, gente. Isso é muito chato que aconteça nos dias de hoje. O povo literalmente padece por falta de conhecimento e sabedoria. E por que não buscar uma coisa que está tão acessível? Por último, uma experiência que não é minha, mas que foi contada por um pastor de confiança. Meu, eu não esqueço disso, sério mesmo. Eu vou contar como se fosse ele contando para vocês entenderem melhor. Estávamos subindo um monte, a oração estava toda uma benção, só que tinha um determinado irmão que tinha sempre o costume de tirar o seu chapéu e colocar em cima de um toco de árvore que havia ali no monte. Ele colocou esse chapéu lá em cima e eles começaram a oração. Bem sabido que em cima do monte não tem iluminação, não tem nada, é tudo muito escuro e tal. A oração começou a rolar ali e o Espírito Santo começou a operar. Dado o momento ali de êxtase, né? Uma irmã se virou pro tronco, que se você olhasse de certo ângulo, realmente parecia uma pessoa com um chapéu. Essa irmã se virou pro chapéu e começou a profetizar. Eis que tem uma obra na sua vida, eis que tem grandes mistérios a revelar através de você. E você se levanta porque Deus tem muita coisa pra fazer. Porque te cala, servo meu, levanta a tua mão e glorifica. Tipo, o quê? E ela profetizando pro tronco de árvore, cara, que coisa absurda. É triste, né? Realmente triste. Então, pra complementar, eu tenho buscado constantemente que Deus me revele essas coisas, me mostre quando é dele ou não é. Apesar que a palavra mesmo já ressalva você quando ela diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você tem um bom viver e caminhar com Deus, você sabe quando não é de Deus, irmão. Você também tem como fazer prova de Deus. Quando você ouvir alguma coisa supostamente de Deus, faça a prova e peça para Deus te falar somente coisas que só você sabe, que só está no seu coração, que você não pronunciou com a sua boca, para que você não dê chance de que o inimigo tenha ouvido o que você disse e use contra você. E a prova de que esse dom existe e está disponível para você também: há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e ainda outro interpretação de línguas. Ou seja, tem dons disponíveis para você. Então busca a face de Deus que muita coisa vai mudar na sua vida. Inclusive tudo vai começar a dar certo de certa forma, de acordo com a vontade de Deus, mas pelo menos mediante a vontade de Deus, não segundo as expectativas, os desejos do seu coração ou o engano do inimigo na sua vida para que você vacile e caia. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe seu comentário se você já viveu umas coisas bizarras também. Eu sei que esse não foi um vídeo falando literalmente de umas experiências sobrenaturais com Deus da forma que vocês esperavam, mas também compartilhando com vocês algumas coisas que eu vivi e em breve posso até estar contando um pouquinho mais também. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Valeu!